Nossa saudação fraternal a todos que nos ouvem e nos veem, a todos que certamente vão usufruir de uma mensagem que não é minha, mas brotada da Escritura Sagrada. Nós saudamos a todos vocês em Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador, neste culto online. A palavra escolhida para a abertura deste culto é uma palavra que brota de dentro do Evangelho deste quarto domingo de Quaresma. Este momento tão lindo, tão especial, quando nós lembramos o ato sacrificial de Cristo em favor de toda a humanidade. Destacamos então do Evangelho o versículo João 3,16, que diz: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. E nós iniciamos este culto divino em nome da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E queremos também buscar a presença de Deus em oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te suplicamos em nome de Jesus que tu envies o teu Espírito Santo para que possamos entender a tua palavra, guardá-la em nossas vidas e proclamá-la ao mundo. Em nome de Cristo, amém. E nós louvamos ao Senhor nosso Deus com o hino 31 do Inário Louvai ao Senhor, se aquela cruz falasse.
Como é de praxe na vida cristã, especialmente nós cristãos luteranos, compreendemos bem pela Bíblia Sagrada a necessidade de confessarmos os nossos pecados a Deus. Nós sabemos que somos totalmente dependentes de Deus. Só Ele pode nos capacitar, só Ele pode nos salvar e perdoar os nossos pecados. E nós queremos buscá-lo em oração, suplicando que Deus realmente nos absolva de nossas faltas e que nos torne em Cristo novas criaturas. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te pedimos em nome de Jesus que tu nos perdoes todos os nossos pecados. Reconhecemos que são pecados graves, que são pecados que nos anulam como seres humanos, são pecados que nos machucam e machucam a outros. Por isso, Senhor, nós te pedimos que tu nos estendas a mão e nos perdoes de todos os pecados. E nós o fazemos em nome de Cristo, que derramou o seu precioso sangue, para que, lavados neste sangue, nós sejamos de fato perdoados e nos tornamos novas criaturas. Amém. Nós queremos neste momento ler o texto da Escritura Sagrada que vai nortear a nossa mensagem do púlpito de hoje, dedicando a vocês que nos veem, que nos ouvem, uma palavra muito especial. Efésios capítulo 2, versículos 1 a 10. Da morte para a vida. Antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecados, vocês estão espiritualmente mortos. Naquele tempo, vocês seguiam o mau caminho deste mundo e faziam a vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço, o espírito que agora controla os que desobedecem a Deus. De fato, todos nós éramos como eles e vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, fazendo o que o nosso corpo e a nossa mente queriam. Assim, porque somos seres humanos como os outros, nós também estávamos destinados a sofrer o castigo de Deus. Mas a misericórdia de Deus é muito grande, e o seu amor por nós é tanto que quando estávamos espiritualmente mortos por causa da nossa desobediência, Ele nos trouxe para a vida que temos em união com Cristo. Pela graça de Deus, vocês são salvos. Por estarmos unidos com Cristo Jesus, Deus nos ressuscitou com Ele para reinarmos com Ele num mundo celestial. Deus fez isso para mostrar em todos os tempos do futuro a imensa grandeza da sua graça, que é nossa por meio do amor que Ele nos mostrou por meio de Cristo Jesus. Pois pela graça de Deus vocês são salvos, por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é o resultado dos esforços de vocês, portanto ninguém pode se orgulhar de tê-la, pois foi Deus quem nos fez o que somos agora, em nossa união com Cristo Jesus. Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Amém. Nós também queremos publicar a nossa fé, a fé que palpita em nossos corações, que foi escrita por homens, mas brotada da Escritura Sagrada. Bem-aventurado aquele que pode confessar assim, desta forma, a sua fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo,
nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno e no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Em preparação à mensagem, louvemos ao Senhor nosso Deus com o hino 33 do Inário Louvai ao Senhor, corre uma fonte divinal. Corre uma fonte divinal de sangue do Senhor, ali terá perdão real ao pobre pecador. Eu nessa fonte banharei meu negro coração. De Cristo então receberei completa redenção. Lavada assim me ajuntarei a toda a multidão dos santos fiéis que junto ao Rei ao pé do trono estão. Teu grande divinal amor desejo aqui cantar. Nos céus, porém, Senhor, melhor espero te louvar. Estimado ouvinte, a palavra na qual queremos dialogar com vocês é uma palavra muito especial que foi lida antes de confessarmos a nossa fé no Credo Apostólico. Efésios 2, 1 a 10. O tema da mensagem: do pecado à salvação pela graça. Por que este tema? Por que este texto? Nós vemos por aí muitas pessoas confessando sua fé em atos lendários, em heróis, em pessoas que criaram uma doutrina muito depois de Cristo ter vindo ao mundo, e o fazem certamente porque não conhecem a Cristo. Se soubessem de fato quem Cristo é, se soubessem da historicidade da vinda de Cristo ao mundo, certamente não criam em doutrinas, não fariam de Jesus um revolucionário, não fariam de Jesus mais um profeta, abaixo até de um outro profeta.
E é isto que nós queremos clarear para vocês. E eu dividi o texto em a Quaresma, a carta e o próprio texto, para que nós entendamos bem o que nós queremos propor para vocês. Amados amigos e também irmãos em Cristo, este período do ano eclesiástico, que denominamos de Quaresma, ou estes 40 dias que antecedem a vitória de Cristo lá na cruz por nós, é um tempo de reflexão e de chamamento. Reflexão porque nos lembra o ato sacrificial de Cristo em nosso favor. 1 João 1,7 diz: e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Isso significa que nós somos adquiridos, comprados, não por ouro ou por prata, mas pelo derramar do sangue de Cristo lá na cruz. E 1 Timóteo 1,15 diz: fiel é a palavra e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar a todos os pecadores. E o grande apóstolo Paulo reconhece humildemente: entre os quais eu sou o principal. Esse é o registro que ele faz da sua vida, da sua fé. E é uma reflexão necessária para a nossa salvação, assim como o versículo com o qual eu abri este culto, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que mandou Jesus para nos resgatar e nos salvar, e assim evidencia este maravilhoso recado de Deus a toda a humanidade. E por que chamamento? Porque nos convida à missão e à evangelização. Logo depois da sua bendita ressurreição, Jesus diz aos seus discípulos: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar tudo o que vos tenho ordenado. Este ensinar é inculcar no coração, na mente, esta verdade, para que as pessoas realmente conheçam a Jesus como seu Salvador pessoal. E 1 João 5,12 diz assim: aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Gente, isto gera necessidade de proclamarmos o Evangelho. Se nós fazemos parte desta vida de Cristo, nós precisamos introjetar este novo viver na vida das outras pessoas. E mais, Colossenses 1,13 diz que Ele nos libertou do império das trevas, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Filósofos, ditos profetas que apareceram, não podem nos remir dos pecados, nem budismo, nem maometismo, nada. Só Jesus pode transformar a nossa vida, só Ele pode nos perdoar os pecados, só Ele pode tornar-nos novas criaturas. Ele nos tirou das trevas, das garras do pecado, diz o texto, para a sua maravilhosa luz. Só Ele pode fazer isto, porque Ele é verdadeiramente Deus. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é o antes de todas as coisas, como tem muitos textos, como João 1:14, Colossenses 1:15, que fala que Ele realmente, Ele participou da criação do mundo. Ele é o Senhor do mundo, o Senhor do universo, e Ele nos salva. Nele habita toda a plenitude da divindade. Nele nós podemos ver a glória de Deus. Ele não é um embusteiro, um milagreiro qualquer. Ele é verdadeiramente Deus. E isto comprova o nosso chamamento para a missão. Se nós, pela ação do Espírito Santo, cremos isto, nós não podemos permanecer inertes.
nos gloriando da salvação, mantendo a nossa história no túmulo dos antepassados, mas nós precisamos ir à missão, precisamos levar esta obra em diante. Lutero disse certa vez que nós somos os pés, as mãos, os olhos de Jesus. E Jesus, para ser crido e conhecido, ele não usa anjos, ele usa nós, vasos de barro, humildes, homens, pecadores, mas que o conhecem e creem nele, para levar este evangelho, para que vidas sejam salvas. E qual é o propósito desta carta? Quando Deus inspira o apóstolo Paulo quer fortalecer os crentes lá de Éfeso e tornar esses crentes cada vez mais conhecedores de Deus e também conhecedores e amigos dele. E também que esses crentes de todos os tempos, em todas as partes do mundo, compartilhem estas verdades. E ele a escreveu lá por volta do ano 60, lá de Éfeso, lá a oeste da Ásia Menor. E o versículo principal desta carta, eu fiz questão de enfatizar, está lá no capítulo 6, foi um maravilhoso e decidido conselho. Olhem bem, gente, o que ele diz: tornem-se cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. Esta força vem de onde? Vem da palavra aqui que está na Bíblia Sagrada. Vem da nossa participação na Santa Ceia, nessa estreita comunhão com o Senhor, na oração, na união fraternal e respeitosa entre os irmãos. Esta é a essência da vida da igreja, para todos os tempos, e especialmente para os dias de hoje, quando Satanás tem feito a igreja sofrer através do esfacelamento da família. Nós vemos na mídia todo dia isso. O diabo usando atores, atrizes, músicos, com suas letras, com suas palavras, para destruir a família, que é o cerne da sociedade cristã. Nós vemos Satanás expandindo a prostituição, as drogas, o egoísmo, as doenças, o banditismo. Tudo é obra do diabo, para que as pessoas deixem de entregar suas vidas nas mãos de Jesus. Por isso, nós cristãos não podemos calar. E este texto escriturístico nos leva por este caminho. Em Efésios 2:1 diz: Cristo vos deu vida. Isto é, ele operou uma radical e essencial transformação em nossas vidas. Sem ele estamos mortos em nossos delitos e pecados. Sem ele nós não somos nada. Com ele, entretanto, nós temos uma nova vida. E o Evangelho de São João 10:10 diz que Jesus quer nos dar vida em abundância. Ele quer que sejamos felizes nesta vida. Ele quer que o nosso olhar esteja dirigido para Ele nesta vida. E Ele quer que um dia vivamos com Ele para sempre na eternidade. Este texto fala de um novo tempo. Não mais sob o domínio de Satanás, mesmo que ele ainda possa influenciar os filhos da desobediência, como está ali no texto de Efésios. Pois o pecado ainda está no mundo e a santificação plena somente será lá nos céus. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, por causa do seu grande amor, Ele nos deu vida, isto é, a salvação. Isto é graça divina. Isto Ele o fez pela obra redentora concretizada em Cristo. Morte de cruz, ressurreição, ascensão aos céus, ensinamentos e as ações missionárias a partir dos discípulos, lá no Pentecostes e também nos dias de hoje. E esta é a amostragem que relata Efésios 2:7, para que nos séculos vindouros Cristo seja conhecido e tudo aquilo que Ele fez pela humanidade para salvá-la para a bem-aventurança eterna. Cristo deu a sua vida e reassumiu de novo,
ressuscitando. Ninguém mais fez isto. Esta é a diferença da nossa fé das demais fés que andam por aí afora. Nada podemos fazer, obra alguma nos salvará. Só a fé em Cristo nos recupera, nos salva. Só Ele é a ressurreição e a vida. Só Ele pode realmente dar vida. Está lá em João 11, 25 e 26. Todo aquele que nele crer terá vida. Por isso a igreja precisa proclamar, clamar, para que as pessoas se voltem para Jesus. Esta é a operacionalidade de Deus. Ele é o tudo e nós o nada. Só Ele salva. E assim se traduz aquilo que o apóstolo Paulo diz em Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Isto é, encha o peito e dê uma de fariseu achando que é bom, que é honesto, que é justo. Deus quer em nós a atitude do pobre publicano que suplicou pela misericórdia de Deus, reconhecendo-se pecador. Isto é justificação, é fé, é saber-se dependente de Deus em tudo. Só desta forma, como feituras de Deus, podemos servi-lo, podemos amá-lo e através dos frutos da fé, as boas obras, nós podemos nos colocar à disposição de Deus para que, anunciando a salvação que é o nome de Cristo, muitas pessoas sejam recuperadas, sejam salvas para a eternidade. Amigos que nos veem, que nos ouvem, que esta seja a nossa fé, a nossa esperança, o nosso testemunho, a nossa conduta pessoal, para que muitíssimos assim herdem a gloriosa vida eterna proposta por Cristo, nosso bendito Salvador. Que somente Cristo seja o alvo de salvação das pessoas. Em nome dele e para a glória do seu nome e expansão do seu reino neste mundo. Amém. Nós desejamos a todos os amigos e irmãos que permaneçam firmes e unânimes na fé e tenham somente a Cristo como Salvador pessoal. Busquem a Cristo. Permitam que Cristo esteja presente em suas vidas, dentro do seu lar. Confiem somente nele. E nós queremos convidá-los neste momento a orar. Senhor nosso Deus, permite-nos permanecermos firmes e inabaláveis na fé, tendo uma comunhão constante com o Salvador Jesus, reconhecendo-nos pecadores, sabendo-nos dependentes somente dele, para a nossa salvação, para o nosso viver diário. Te suplicamos em nome de Jesus que protejas a nossa vida, que nos torne cada vez mais uma bênção para o mundo, dando um testemunho de palavra, de vida, que as pessoas possam olhar para nós e verem em nós as marcas de Jesus. Que as pessoas possam olhar para cada um de nós, sabendo que Cristo habita em nossa vida. Senhor Deus, continua abençoando a tua igreja para que seja uma proclamadora das tuas santas virtudes, para que assim muitos que estão nas trevas do pecado venham para a maravilhosa luz de Cristo, que sejam salvos para a eternidade. Olha por todos nós, dando-nos o pão de cada dia.
confortando-nos nas horas difíceis e livrando-nos dos males que nos afligem. Senhor Deus, Tu deves ter um propósito muito especial com esta pandemia que assola o mundo. Talvez milhares de pessoas que nunca te buscaram estão te buscando. Talvez muitas igrejas que já não lembravam mais de elevar as suas mãos aos céus para buscar a Tua presença estão buscando. Talvez muitos ateus, ao ouvirem mensagens do rádio, televisão, pelo celular, pela ação do Espírito Santo, estão repensando as suas vidas. E te pedimos que seja assim. Também te pedimos que Tu olhes por todos os nossos irmãos, nossas irmãs, que estão sofrendo pelo coronavírus. Muitos que estão padecendo porque perderam seus familiares. Nós nos lembramos de 2 pessoas e, lembrando delas, nós estendemos esta oração a todos os que sofrem. Lembramos da Tua serva, a Claudete Silveira, que tem tantos problemas de saúde, te pedindo que Tu a recuperes do coronavírus. Também de um servo que foi muito consagrado durante todo o seu ministério pastoral, e ainda o é, pastor Kurt Albert, meu amigo pessoal, que Tu olhes por ele, pela família dele. E estendo esta oração a todos os outros, que não sei o nome, mas que estão precisando da Tua ajuda. Senhor Deus, olha pelo nosso país para que não falte o pão de cada dia, para que as pessoas tenham o seu emprego, ganhem honestamente o seu salário. Ó Pai, abençoa aqueles que cuidam dos nossos doentes, médicos, enfermeiros, dirigentes de hospitais, todos. Aqueles que estão nas ruas, como os policiais, aqueles que estão em outros serviços públicos. Livra-os também deste mal que está assolando não só o nosso país, mas a humanidade inteira. E que logo, logo possamos ter a vacina, para que a gente também possa ter mais estabilidade de vida e se possa trabalhar com mais segurança. Tudo isso por amor de Jesus. E nós dizemos humildemente: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam todos aí em suas casas a bênção do Senhor. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a sua paz. Em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. E nós concluímos este culto com o hino 102. Ninguém nos amou. E antecipadamente desejamos a todos vocês aí em seus lares a paz do Salvador Jesus. E registramos também uma recomendação. Dizem os especialistas que ao sairmos às ruas, ao irmos ao mercado, a uma farmácia, em qualquer lugar, que não deixemos de usar a máscara. Ela nos protege, se bem colocada, em 80% contra o vírus que tanto tem matado gente. Esse tal de coronavírus.
que a gente faça corretamente e seguidamente a higienização das mãos, que a gente mantenha o distanciamento, isso é fundamental. Não é hora de a gente se abraçar, não é hora da gente estar tocando beijos com alguém, não é hora da gente estar pertinho. E que este recado não fique só com a gente. Falem isso para os netos de vocês, para os filhos de vocês, falem isso para as pessoas que estão vivendo descuidadamente na sociedade. Tenhamos a coragem de fazer isso. Isso faz parte da nossa vida cristã. O cristão é testemunha em tudo. A todos, a bênção de Deus e a proteção de Deus contra esse maldito vírus que tanto nos incomoda. Amém. Ninguém nos amou como Filho de Deus, que a glória deixou nas alturas dos céus, fazendo-se igual ao homem mortal. Ninguém nos amou como Cristo Jesus, aceitou a vil morte na cruz, a fim de nos dar no céu novo lar. Ninguém nos amou como Cristo Senhor, que as almas guiou como seu bom pastor. Na Bíblia nos deu consolo do céu. Se Cristo Senhor, como nunca ninguém, nos deu tanto amor, vamos todos também com fé o adorar e o amar sem cessar.